Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Juliana Arruda e hoje vamos falar sobre as vanguardas europeias. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música, entre outros movimentos. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, eles influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922. A palavra vanguarda, do francês avant-garde, significa a guarda avançada, o que pressupõe, nesse contexto, um movimento pioneiro das artes. Contexto histórico das vanguardas europeias. Com o advento da Revolução Industrial do século XIX, e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, os progressos industriais, as descobertas científicas, entre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente, ou seja, no que estava acontecendo naquele período. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus, surgidos no fervor das ideias da época, foram diretamente contra as ideias de guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida, sobre tudo aquilo que estava ao nosso redor. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, no caso, o futurismo italiano. Vanguardas artísticas europeias. O expressionismo. O expressionismo surgiu na Alemanha em 1905 e junto com ele surgiu a necessidade de expressar os sentimentos e as emoções. Esse movimento possuía um caráter deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. Esse estilo de arte vem como oposição a outro movimento anterior, o impressionismo. Aqui ao lado nós temos a imagem muito famosa do impressionismo, o grito. Fauvismo. O fauvismo foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, simplificação das formas e utilização de cores puras, além de usá-las arbitrariamente, sem compromisso com as cores reais. Por conta dessas características, durante o Salão de Outono, alguns pintores desses movimentos foram chamados pelos críticos de fauves, os feras em português, como uma rejeição ao modo de pintar. Cubismo. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas. Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso. Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Na primeira, a analítica, as formas e figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que tornaram-se irreconhecíveis. No cubismo sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas. No Brasil, o movimento cubista influenciou alguns artistas como Tarsila do Amaral e Vicente do Rego Monteiro. Futurismo. O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti, que lançou um manifesto publicado em um jornal francês, no dia 20 de fevereiro de 1909. No ano seguinte, diversos artistas lançam um manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. No Brasil, as ideias da Semana da Arte Moderna, que inauguraram o movimento modernista no país, sofreram influência do futurismo.
Isso porque a rejeição ao passado, bem como o culto do futuro, propulsionaram as ideias modernistas. Dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento ilógico encabeçado por Tristan Tzara em 1916, que mais tarde ficou conhecido como prepulsor das ideias surrealistas. As principais características do dadaísmo são a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo e no irracional. Sem dúvida, o pintor e escultor francês Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, com seus objetos prontos que se afastavam da sua função original. A fonte é uma das obras mais representativas desse movimento. Surrealismo. O surrealismo, liderado pelo artista André Breton, despontou em Paris em 1924. Pautado no subconsciente, esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda. Merecem destaque o escritor Oswald de Andrade e os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Para encerrarmos, vamos com um pequeno resumo sobre as vanguardas. As vanguardas europeias foram tendências artísticas que tomaram a cena na Europa no início do século XX. Foram movimentos de ruptura com a arte tradicional. A proposta era libertar a arte e a cultura das amarras e parâmetros estabelecidos até então, ou seja, se libertar do tradicionalismo. Resultaram dos avanços e mudanças promovidos pela maciça industrialização e urbanização da Europa. A aceleração, a eletricidade, a máquina, tudo modificava o modo de viver da humanidade e exigia, portanto, uma nova maneira de fazer arte. Espalharam-se por todo o mundo ocidental, influenciando a consolidação da arte moderna em diversos países, incluindo o Brasil. Cada um dos movimentos da arte da vanguarda tinha suas próprias características. Expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo foram os principais movimentos das vanguardas europeias. Então, gente, é isso. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.